Fala galera, beleza? Me enviaram aqui umas questões de Pascal para resolver, porque algumas pessoas estavam com dúvidas, então vou gravar um vídeo aí para orientar a galera a desenvolver essas aplicaçõezinhas do exercício aí. Então vamos lá, vamos começar aí, vamos abrir aqui o programa, né? E tudo. Abriu aqui já não é errado, mas vou tentar resolver isso aqui. Beleza, vamos começar do zero aqui. Então, vamos criar um projeto, né? Vou fechar aqui, isso. Vamos começar um projeto do zero. New Project, né? Lá em cima. New Project. Console Application, né? Vamos dar um nome para isso. Por exemplo, isso aqui. Salva onde você quiser aí. Vou salvar aqui na área de trabalho. E abriu aqui pra gente o primeiro programa. Então vamos para o primeiro enunciado. O enunciado que me passaram a priori, né? Foi esse aqui. Vou colar aqui para a gente poder visualizar melhor. Aqui. Faça um programa que calcule a média de um aluno e mostre se ele está aprovado ou reprovado. Sabe-se que o aluno recebe uma nota do primeiro bimestre com peso 3 e uma nota do segundo bimestre com peso 4. O aluno que alcançar a média 6 estará aprovado. Então, basicamente, fazer um programa que vai calcular a média desse aluno. Mas a gente tem que ficar de olho nesses pesos aqui. Agora, caramba. O que quer dizer esse peso, pelo amor de Deus? Como é que eu vou calcular isso? Vamos com calma, né? Vamos colocar aqui primeiro. Exercício 1. Né? Em seguida, vamos começar a pensar nisso. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Ah, mas não pensa no global. Vamos passo a passo. Vamos começar a desenvolver isso, mas vamos começar a ver o que a gente precisa de requisito inicial. Como uma obra. Você não vai pensar em construir prédios, vai começar no tijolo, o que você vai usar para base, então vamos lá. O aluno, ele recebe uma nota do primeiro bimestre com peso 3 e uma nota do segundo bimestre com peso 4. Então já estamos falando de duas notas, certo? Só que ele quer saber a média dessas notas, então a gente já pensou em três variáveis. Nota 1, nota 2, né? E a média, que é o total, certo? Então, a gente já deu o nome aqui para o nosso programa. Já colamos aqui o enunciado. Isso aqui, essas chaves servem para você fazer comentário no código, né? Sem elas, ele vai entender como se aqui tudo fosse sintaxe, né? Então vamos deixar aqui as chaves para ficar comentado. Eu costumo colocar aqui para facilitar o exercício, para que eu não tenha que ficar tirando o foco, perdendo o foco do código. Então vamos lá. Aqui vamos declarar nossas variáveis, né? Não podemos esquecer de usar a biblioteca, né? Biblioteca padrão aqui, para a gente poder desenvolver nossa aplicação. Então vamos pensar nas variáveis. Nas variáveis a gente precisa de três variáveis a princípio. As três variáveis seriam a nota 1, né? A nota 2 e o resultado, que é a média. Ou a média, podemos colocar a média aqui, média. Isso tudo, como eles vão ser aquele tipo de número com vírgula, né? Então a gente vai ter que colocar a tipagem deles, que é real. Real, para resumir, são números com vírgula. 1,2, 5,5, isso são números reais. Números inteiros é 1, 2, 3, e esses números inteiros são representados pelos inteiros, são os integer. Entendeu? Então vamos lá. No próximo exercício a gente vai ver um exemplo com integer. Também veremos no último com string. Vou explicar quando chegar lá. Então temos aqui variável nota 1, nota 2 e a média. Bacana. Vamos dar início ao nosso programa. Dentro do begin, a gente vai pedir primeiramente, né, para o usuário digitar a primeira nota. Então vamos lá. O comando write_ln. Write_ln, qual a diferença do write para o write_ln? O com ln no final ele vai escrever o que você vai digitar aqui agora na tela e vai dar uma quebra de linha. A diferença de um para o outro é apenas a quebra de linha. E eu vou utilizar ele aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Então vamos lá. Digite a nota do primeiro bimestre, né? Vamos colocar aqui para o usuário entender o que precisa digitar.
Só que para a gente poder pegar essa nota, a gente precisa de um outro comando que é o chamado readLN. Existe o read, que ele vai pegar também da mesma forma. Só que por convenção, os programadores estão dando prioridade para esse readLN. Então vamos colocar aqui. Se é a nota do primeiro bimestre, vamos pegar a nota 1. Para agilizar um pouco o nosso lado, vamos copiar e colar aqui, né? Para poder agilizar. Então vamos colocar do segundo bimestre, que é a nota 2. Não esquece de trocar isso aqui, ó. Se você esquecer, vai dar problema na hora do cálculo da média. Bacana. Então a gente viu que a gente precisa de duas notas, que é a nota do primeiro bimestre e a do segundo. Bacana. Agora a gente vai pensar nos pesos. Mas Wilson, o que é peso? Como é que eu faço isso? Isso é apenas matemática. Como é que você vai saber a forma que você vai calcular isso? É simples. Você vai ter que desenvolver uma equação. Então você vai colocar aqui, a média é igual a... É igual ao quê? Então você vai ter uma média, uma nota, na verdade, você vai ter uma nota 1, que vai ter um peso 3. Vamos colocar aqui. Por que entre parênteses? Porque na regra da matemática, da equação, você resolve primeiro o que está no parênteses. Então a gente precisa primeiro resolver o que está no parênteses para depois descobrir o total. Então o resultado a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai somar as duas notas desse aluno, do primeiro bimestre e do segundo, né? E a do segundo é peso 4. Aqui, ó, peso 4. Então a gente vai colocar vezes 4. O peso nada mais é do que esse número calculado aqui, ó. Então, muita faculdade usa essa fórmula de avaliação. Então vamos lá. Isso. Aqui você já descobriu basicamente a soma da nota do primeiro bimestre com a nota do segundo bimestre. Somado. Mas ele somado ainda não dá o que a gente quer, porque a gente quer a média. A média disso. Entendeu? Então é o seguinte, como a gente se trata de pesos e apenas são 2, então a média aqui, se fosse, por exemplo, apenas nota 1 mais nota 2, seria, se não tivesse nenhum desses dois aqui, a média seria a soma desses dois dividido por 2. Só que a gente está adicionando, a gente está multiplicando. A gente está multiplicando por 3, a nota do primeiro, e multiplicando por 4, a nota do segundo bimestre. Então a gente faz uma soma desses dois números. O que que dá? 7. Entendeu? Então o que acontece? A média vai ser a soma desses dois cálculos aqui, dividido por 7. Por quê? Porque é o número total. Isso aqui é a mesma coisa de você ficar fazendo isso aqui, ó. Média é igual a nota 1 mais nota 1 mais nota 1 mais nota 2 mais nota 2 mais nota 2 mais nota 2. É a mesma coisa. Então você pode observar, temos 3 nota 1 e 4 nota 2. A média, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui tudo dividido por 7 vai dar a nota. Entenderam basicamente como é que está funcionando? É que parece feio e tudo, né? Ah, vamos preservar o médio aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente descobriu qual é o valor dessa equação. Só que a gente precisa dividir por 7. Então nós vamos concatenar. Isso, mas você não vai perder. Se você colocar essa variável aqui, você não vai perder esse valor de cima? Não, se você chamar ela. Então você está dizendo que média, essa média dessa linha é igual a essa média da linha de cima. Entendeu? Você está igualando a média acima, então você está dizendo essa média é igual a essa média dividido por 7. Isso aqui não é nada mais do que se você colocar isso aqui dessa forma. Só que fica bagunçado. Eu acho que, na minha opinião, fica esquisito. Se vocês quiserem fazer dessa forma, vai funcionar. Mas eu prefiro fazer dessa forma, que fica mais organizado o código, fica mais didático. Então temos aqui média igual nota 1 vezes 3, que é o peso, mais nota 2 vezes 4, que é o peso. E a gente vai pegar aqui a média e dividir por 7, que é para descobrir a média total. Certo? Para a gente descobrir qual a nota do aluno. Só que o problema pede para a gente ver se ele está aprovado. O aluno com essa média 6 estará aprovado. Então a gente vai fazer o quê? Estrutura de condição. Vocês já devem saber sobre isso. Esse aqui é o vício do PHP, já chegar a abrir na... Aqui não tem necessidade, a não ser em outras ocasiões que a gente pode abordar em outro momento. Mas então vamos lá. O resultado, que é a nossa média, o aluno que alcançar uma média superior a 6,
ele vai ser aprovado, correto? Mas vamos pensar pela lógica matemática. É só o aluno que alcançar acima de 6 ou o aluno que alcançar 6 também passa? Então a gente tem que observar isso. O aluno que alcançar a média maior que 6 ou igual a 6, ele vai ser aprovado, certo? A gente vai aprovar esse aluno. Então vamos escrever na tela que esse aluno foi aprovado, né? Aluno aprovado. A média. Vamos escrever a média aqui também, não custa nada, a gente já sabe o valor da média. A gente copia, fecha aqui. Tudo que a gente colocar no Edlane, vírgula e colocar para imprimir aqui, ele imprime. Bacana, a gente imprimiu aqui. Só que lembra que a gente falou sobre os números reais aqui, do real, que ele tem vírgulas? Se a gente colocar dessa forma, ele vai dar problema. O que a gente precisa fazer? Aqui 2.0, 2.2. O que é isso? Aqui é o número de casas que tem antes da vírgula e depois da vírgula. No caso, 0 a gente está dizendo que é meio que limitado. Entendeu? Aqui a gente está dizendo que é 2 casas após a vírgula. Isso é obrigado a gente colocar em casos de número real. Por quê? Porque senão ele vai dar problema na hora de imprimir. Entendeu? Então aqui a gente diz que o aluno é aprovado e a média dele é essa. Correto? Só que a gente vai fazer uma operação. Vamos tirar esse ponto e vírgula aqui, porque esse ponto e vírgula ele quebra. Ele para aqui, o endpoint aqui. Só que a gente não quer parar aqui, porque a gente está trabalhando com condição. E nessa condição a gente vai colocar um else aqui, que é para atender a outra. Vamos copiar aqui, né? Para ficar mais fácil. Nesse daqui a gente vai colocar o ponto e vírgula. Por quê? Porque aqui ele acabou a condição. Ele começou, se for maior ele vai cair aqui, se for menor ele vai cair aqui. Ó. E vai dizer que o aluno é o aluno reprovado. E a média dele, vamos deixar da mesma forma. Vamos imprimir a média dele mesmo em reprovado. E aqui, quebra tudo. E a gente segue para a nova instrução do sistema. A nova instrução é o seguinte. Não tem. Já imprimiu tudo. Então a gente vai colocar aqui um readkey. O que esse readkey vai fazer? Para quem já trabalhou com C, ele é o system pause do C. O que acontece? Ele vai pausar e vai esperar você dar um toque em alguma tecla para ele poder fechar o programa. Bacana. A gente montou a estrutura do primeiro exercício. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos salvar ele em algum lugar. Vou criar uma pasta aqui chamada exercício. Criei a pasta chamada exercício. Aqui a gente vai salvar como exercício 1. Bacana. Vamos lá dar uma olhadinha agora aqui como é que ficou. O meu programa, Dev Pascal, ele está com algum problema que quando você vai mandar fazer a build dele, que é nesse relâmpagozinho aqui, ele está dando algum problema ali embaixo no resource. Mas vamos dar uma olhada, você vai compilar agora. Vamos ver. Olha, ele está dando algum problema. Eu não sei o que está acontecendo com esse programa. Mas a gente faz o seguinte, dá um continue aqui. Eu vou achar a pasta que eu criei, exercício, está na minha área de trabalho. Está aqui, exercício. O que eu vou fazer? Clicar 2 vezes e abrir ele. Está aqui, exercício. Eu fecho esses outros aqui. Exercício 1. Está aqui. Então a gente vai pegar e vai mandar rodar. Vamos ver se ele vai funcionar de primeira? Nossa, de primeira, vamos lá. Executar. E ele executou aqui para a gente o programa. Digite a nota do primeiro bimestre. Vamos supor que ele tirou 10. Vamos ver se está certo. Se ele tirar 10, a média tem que ser 10, certo? Então, vamos dizer que ele tirou 10. Lembre de não colocar vírgula, colocar ponto. Viu? Então, a nota do segundo é 10. Aluno aprovado, a média dele é 10. Então, funcionou o nosso programa. Vamos executar ele de novo. Estou indo para a minha outra tela aqui. A primeira nota, vamos colocar que ele tirou aqui 5,5. Na segunda, ele tirou 2,7, tadinho. E aí, o que acontece? Aluno reprovado, a média dele é 3,9. E aí, se morreu o primeiro exercício. Vamos ver o que o segundo tem pra gente? Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Vou fechar aqui. Então, continue aqui. Vou aproveitar esse código que já está aberto aqui. Já vou fazer o exercício 2. Vou mudar o nome aqui para exercício 2. Continuar nossa biblioteca. E vou pegar aqui o que o exercício 2 está pedindo. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha anotação. Está aqui, achei. Ele está pedindo isso aqui. Ó.
Uma loja de confecções necessita de um programa que permita calcular o valor que o cliente deverá pagar na compra de uma mercadoria. Sabe-se que a loja vende os produtos no varejo para as quantidades abaixo de 9 unidades, ou no atacado com 10% de desconto, quando a quantidade for superior a 9 unidades. Faça um programa, olha, veja bem, quando a quantidade for superior, não fala que é superior ou igual. Sempre que ele comprar acima de 9, ele vai ganhar 10% de desconto. Faça um programa que permita a entrada do nome do produto, do preço unitário, da quantidade de peças compradas e ao final mostre o nome do produto, o preço original do produto, o valor do desconto, o preço unitário com desconto e o total a ser pago. Meu Deus do céu. Agora lascou. Agora é coisa pra caramba pra saber. Vamos lá, gente, vamos com calma. Esses programinhas são fáceis de fazer. O que a gente precisa saber deles? A gente precisa saber que eles têm qual o número de variáveis que a gente vai usar. Primeira coisa, a gente vai por partes. Qual o número de variáveis a gente vai usar? Vamos fazer aqui, é como um orçamento para a obra. O que você vai precisar? Vamos lá. Então, aqui a loja de confecções, a primeira coisa que ele pediu foi o preço unitário. Aqui, ó, faça um programa que permita a entrada do nome do produto, do preço unitário. Então, a gente já tem nome do produto e o preço unitário, certo? Então, vamos esquecer o resto. Vamos lá. Vamos aqui apagar isso aqui, que a gente vai começar do zero. E aqui a gente vai usar o string. Por que o string? Porque é uma cadeia de caracteres, entendeu? É como se fosse... como se você pudesse salvar frases nisso. Você pudesse salvar coisas escritas. Ele vai salvar na memória isso que você escrever. O integer ele vai salvar um número inteiro. O real, um número com vírgulas. Vamos dizer assim, é string uma frase. Pensa numa frase, letras, entendeu? Ele vai salvar para poder se associar melhor. Então você vai criar aqui um nome produto... E ele vai ser uma string. Ele vai ser uma string. Por que eu fechei com ponto e vírgula aqui? Para poder seguir para a próxima instrução que eu vou escrever. Que a gente pegou o nome do produto e a gente precisa do preço unitário. Então vamos colocar aqui preço de preço unitário. E ele é real. Por que ele é real? Porque o preço tem vírgula. Entendeu? Bacana. Mas a gente também precisa da quantidade de peças compradas. Então a gente quebrou aqui, né? Vamos para a próxima instrução. Quantidade vai ser integer. Por quê? Porque a quantidade... você não vai comprar 5,5 peças, entendeu? Você não vai comprar 5,5 peças desses produtos. A não ser se for por peso ou algo desse tipo, um tipo de unidade diferente. Mas não é no caso do nosso programa. O nosso programa está falando aqui que é para a gente pegar a quantidade e essa quantidade vai ser inteira. Só que ele pediu também... Mostre o nome do produto, o preço original do produto, o valor do desconto, o preço unitário com desconto e o total a ser pago. Então, vixe, então é coisa pra caramba, né? Então, eu vou pegar o preço original. O que é o preço original? Vai ser o preço de todos os produtos da quantidade multiplicada pelo o preço dos produtos que ele vai comprar. Na verdade, o preço dos produtos e a quantidade deles, não é isso mesmo. O preço original ele também é real. O valor com desconto também. E se você pensar também, ele está pedindo o quê? O preço da unidade com desconto. Preço, unidade, desconto. Vamos colocar aqui. E vamos colocar o total, né? Que ele vai querer saber o total também, né? O total você paga, está aqui. Ficou meio confuso, porque ele fala aqui, né? O preço original do produto, o valor do desconto, o preço unitário com desconto e o total a ser pago. Que eu saiba aqui, deixa eu ver, tá certo, eu entendi errado, mas tá certo, é isso aí. Então a gente está aqui. O nome do produto é uma string, preço unitário, preço original, valor do desconto, preço unidade de desconto, o total, todos eles são reais, quantidade integer. Então, por que eu passo sempre voltando e lendo o que eu fiz? Por quê? Porque assim a gente não deixa erro passar, entendeu? Assim a gente acaba deixando ainda, na verdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar o nosso código. Vamos lá. Aqui no Begin, por que eu gosto de reaproveitar as coisas? Porque aqui a gente já tem várias coisas que já podem nos ajudar. Então, aqui no primeiro, a gente vai colocar aqui o write alien. Vou colocar digite o nome do produto. Certo? Então, a gente clica 2 vezes em cima, que é muito bom. Você pega o nome do produto, ó, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, lindo, ágil, muito ágil. Bom, programação você tem que procurar sempre agilizar o seu trabalho, porque quanto menos você trabalhar, mais você ganhar, melhor. Então, no futuro você vai aprender mais sobre pacotes, sobre funções e, enfim, são coisas que vale a pena
o aprendizado. Então vamos lá. Que nota, rapaz? Vamos lá. O que ele está pedindo agora é o preço unitário do produto, que ele pediu ali em cima, né? Que ele pediu o nome do produto e o preço unitário. Então vamos lá. Preço unitário do produto. Por que eu não estou colocando acento? Porque para poder sair acento no console, você tem que usar a tabela ASCII. E não é o nosso foco agora, entendeu? Também para o nível desse exercício, você também não está estudando a tabela ASCII. Então, o preço unitário do produto a gente já viu que é o preço 1. Só que a gente precisa também saber a quantidade. Vamos copiar e colar aqui para ganhar tempo, né? Então, vamos pegar aqui a quantidade do... a quantidade. Vou pegar só a quantidade mesmo. Quantidade. Então, a gente vai pegar aqui a quantidade, clica 2 vezes, Ctrl+C, Ctrl+V, para não passar. E tá lindo. Então, a gente pegou os dados iniciais. Vamos começar os cálculos. Para a gente descobrir o preço original, que ele pediu lá em cima, né? Aqui, ó, o preço original do produto. O preço original aqui eu entendi que é a soma de todos os valores e as quantidades, né? Então vamos lá. Então vamos pegar o preço unitário vezes a quantidade. Lógico? Não é bem lógico isso? E quebra aqui para seguir para a próxima instrução. Então a gente já tem um preço original, sem erro. Agora a gente vai ter que fazer uma estrutura de condição. Por quê? Porque depende do tanto que o cara comprar. Se o cara comprar acima de 9, ele ganha um desconto de 10%. Entendeu? Então a gente vai ter que mexer com estrutura de condição de novo. Vamos lá. If quantidade. Ó, eu sempre recomendo. Vem aqui, copia e cola, que é sempre mais rápido. Então vamos lá. Quantidade maior que 9, que ele está falando 9. Ele não falou maior ou igual a 9. Ele falou acima de 9. Ele não falou de 9 para cima, entendeu? Então, exatamente. Então, then, quando isso for acima de 9, então a gente vai executar alguns comandos. A gente vai calcular o valor do desconto. E o valor do desconto, ele vai ser o preço original vezes 0.1. Isso, lá vem tudo de novo. 0.1, cara. Onde é que tu tirou esse 0.1, cara? Vamos para a calculadora. Aqui é a calculadora do Windows mesmo, maravilhosa. O que é o 0.1? Você pega o 0.1, multiplica por 100%, e ele dá 10%, viu? Divide por 100%, 0.1, entendeu? Então é isso aí. Então, para a gente pegar uma porcentagem de 10%, o porcento já fala 100. Então, para a gente pegar a porcentagem, então é 10% dividido por 100, por 100, 0.1. Então, a gente pegou 10%. Bacana. Vixe, mas eu vi aqui outra coisa, ó. Aqui ele pediu também para calcular o preço unitário com desconto e o total da venda. Então aqui, como vai ser mais de um, é importante a gente fazer... Quando a gente, dentro do if, a gente quer passar mais de uma instrução, a gente usa o begin e o end. É importante a gente usar esses dois camaradas, porque senão não vai funcionar o programa. Então o que acontece? Vai fazer o seguinte, quebra a linha aqui, um tabzinho, bacana. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai colocar várias instruções. E a próxima instrução a gente vai pegar o preço unidade de desconto. A gente vai calcular o preço da unidade com desconto. O preço da unidade com desconto, ele é o preço unitário. Ele é o preço unitário menos... Ele é o preço unitário menos... Vamos abrir aqui. Aqui vai ficar um pouco confuso. Ele é o preço unitário menos o desconto, certo? Mas como é que a gente sabe qual vai ser o desconto? O desconto a gente vai pegar o preço unitário e multiplicar por 0.1, que foi igual a gente fez lá em cima. Entendeu? E a gente quebra aqui para conseguir a nova instrução. Então a gente está dizendo que o preço unitário menos o resultado disso, e como a regra da matemática diz, primeiro os parênteses, ele vai calcular primeiro isso aqui, depois diminuir aqui e vai achar isso aqui. Aqui você podia colocar até essa variável aqui, inutilizando essa variável. Só que aí ia ficar complexo o programa e aí ia ficar difícil o entendimento.
Então, você já tem um preço, unidade, desconto aqui. Vamos calcular agora o total, para não estender muito o vídeo, né? Total. O total aqui vai ser o preço original. Vai ser o preço original menos o valor do desconto. Certo? Que é para ver quanto o cara vai pagar no total. Só que, se o cidadão não comprou 8 produtos, por exemplo, ele vai ter que cair nesse camarada aqui, no else, que é o senão, né? E ele também tem que ter um begin e um end. Só que o end dele vai ter que ter o ponto e vírgula, que ele vai quebrar aqui e vai dar espaço para nova instrução. Vamos copiar aqui, desculpa, para poder ficar melhor. Vamos lá. Então, falando do desconto quando ele comprar abaixo de 8, vai ser 0. Ele não vai ter desconto. 0. E o total vai ser o preço original. O total vai ser o preço original dele. Por quê? Porque não tem desconto. E o preço da unidade com desconto é o preço unitário. Não tem desconto para o cara. Entendeu? E aqui a gente vai... Pronto. Aqui já fez o nosso cálculo. Agora a gente vai imprimir algumas coisas lá. Vamos pegar aqui. Apagar isso aqui. Vamos copiar isso aqui que já está pronto. O nome do produto. Vou aqui, ó, nome do produto. O nome do produto vai ser o nome do produto. Só que a gente vai colocar aqui, vírgula, isso aqui. Vamos apagar esse readline, que ele não precisa aqui agora. O preço unitário do produto com desconto, foi o que ele pede aqui? Ele pede o nome do produto, o preço original do produto. Então, preço original do produto, vírgula. Olha, eu já esquecendo de uma coisa aqui, ó. Fiz de propósito, não, mentira. 0, 2. Nunca esquecer isso, senão vai dar problema. Então, vamos lá. Se vocês quiserem fazer aí com erro, para testar, deixar sem isso aqui, vocês vão aprendendo já. Vamos tirar isso aqui também, atrapalhando. Então, ele quer o nome do produto, preço original do produto, o valor do desconto, preço unitário e o total a ser pago. Preço original, valor do desconto, vamos colocar aqui, valor do desconto. O valor do desconto vai ser o valor do desconto, que a gente copiou aqui em cima. Valor do desconto, preço unitário com desconto. Preço unitário com desconto. Tá aqui. Opa. Preço unitário com desconto. E o último era total. Total a ser pago. Total a ser pago. Total a ser pago é o total. Fim. Zé finir. Vamos colocar o read key aqui. Read key. Para dizer que a gente terminou o nosso sistema. Ficou grande, né? Deu um trabalhinho, mas atendeu o que o pessoal quer. Vamos colocar aqui para ficar fácil. Então aí, ó, a gente colocou as variáveis, pegou os dados que a gente precisava, começou a fazer os cálculos, fez a estrutura de condição corretamente, com begin e end. E agora, vamos rodar o programa para ver se vai funcionar. Deu pau. Eu usei alguma coisa errada aqui na linha 43. Ó, para quem não sabe, a linha fica aqui, ó. O que eu fiz aqui de errado? Coloquei aqui, coloquei assim. Ele falou que eu fiz aqui na linha 43. O que eu fiz? Nome produto. Ah, sim, entendi. O nome do produto. O nome do produto ele não é real. Ele é uma string. Por isso que deu problema. Ele tentou colocar os dois pontos lá, mas não deu certo. Ele só funciona com quem é real. Agora vamos lá que vai dar certo. Tá vendo? E é normal. Um programa nunca compila de primeira assim. Senão você deu sorte. Então o nome do produto, vamos falar que é um balde. Ninguém dá exemplo com balde. Todo mundo fala de carro, não sei o que não. Vou colocar do balde. O preço unitário do balde ele é R$3,50.
Eita, se colocar vírgula ele vai dar problema. R$3,50 o balde. A quantidade dele é 5 baldes. Pronto, o balde é isso. O preço original do produto é R$17,50. 5 vezes o preço, R$17,50. Wilson, como é que a gente faz para ter certeza? Abre a calculadora, velho. Calculadora é sua melhor amiga. Deixa eu ver se fechou aqui o trem. Fechou. Mas dá nada não. A gente abre de novo. 5 baldes vezes 3,50, 17,50. Então tá certo. Vamos lá, voltar para rodar de novo. Nome do produto, balde. Preço unitário do produto, R$3,50. Quantidade, vamos colocar 10 agora. Quer ver se ele aplica o desconto. Então, o produto é o balde, o preço dele é R$35, o valor do desconto é R$3,50. O preço unitário com desconto é R$3,15 e o total você paga R$31,50. Sem enrolo. O exercício está pronto. Beleza? Vamos para o último. E não menos chato do que esse. Vamos para o último. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui a anotaçãozinha que eu já fiz aqui, que é para não ficar perdido. O enunciado, ele pede isso aqui, enunciado. Nossa, eu escutei isso desde o ensino fundamental, médio. Vamos lá. Exercício 3. Lá em cima. Nossa biblioteca e o nosso enunciado. Vamos deixar aqui para baixo para a gente ver o que a gente vai reutilizar disso aqui. O programador também tem que saber disso, saber reutilizar os códigos, porque, meu amigo, ficar refazendo tudo toda hora é uma loucura. Já estamos aí com 31 minutos de vídeo, você vê o tanto que o negócio é demorado. Então vamos lá. Uma loja de móveis e eletrodomésticos está com uma grande promoção. Nas compras de eletrodomésticos, o cliente receberá um desconto de 20% e nas compras de móveis, 12%. Sabendo que cada compra terá um único tipo de produto, faça um programa que calcule e mostre o valor total da compra, o valor do desconto e o valor que o cliente deverá pagar. Vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos pensar. Nosso programa, então, ele tem que receber, primeiro, antes de tudo, se vai ser eletrodoméstico ou se vai ser móveis. Depois, qual o tipo do produto, o valor do produto e a quantidade. Mole. Então vamos lá. Vamos começar aqui com tipo produto. O tipo de Vamos começar aqui não, vamos reaproveitar aqui, ó. O tipo produto ele é integer. Por quê? Você vai ver mais na frente. Então, o valor do produto ele vai ter que ser real. Então vamos colocar aqui para aproveitar o real. O valor do produto é real. O valor do produto com desconto vai ser real também. Por que eu estou começando minúsculo aqui? Isso, mas eu aprendi na aula da tiazinha lá de português que quando se começa uma frase tem letra maiúscula. Mas aqui a gente está estudando, está utilizando um padrão, uma convenção chamada Camel Case, que é basicamente isso. Você começa aqui com letra minúscula e os nomes que vêm em seguida vêm com letra maiúscula. Para quê? Facilitar a manutenção do nosso cidadão. Mas por que você não coloca, em vez de valor do produto, coloca X? Podia usar X. Mas não. Coloca valor produto. Por quê? Porque alguém vai dar manutenção no seu código depois, precisa entender o que é que você fez. Então o valor do produto é esse. O valor do produto do desconto é esse. E aí a gente vai ter um total também, como ele fala lá em cima. Que ele fala que ele tem que ver o valor que o cliente vai pagar. O total e o total com desconto. Isso aqui tá esquisito, cara, esse enunciado aqui, mas tudo bem. Sabendo que cada compra terá um único tipo de produto, faça um programa que calcule e mostre o valor total da compra, o valor do desconto e o valor que o cliente deverá pagar. O valor que o cliente deverá pagar já não é o total da compra, mas por via das dúvidas vamos fazer ele aqui do jeito mais completinho que a gente pode fazer, dando nosso melhor, claro. Sempre dando nosso melhor. Então vamos pegar aqui, ó, para começar a venda, escolha uma das seguintes opções. Quais são as opções? Vamos colocar para ele aqui as opções que ele tem. 1. Eletrodomésticos. E sempre white LN. Por quê? Porque ele vai quebrar a linha.
2 para móveis. Vamos fazer rapidinho aqui, beleza. Eu peguei uma frescurinha aqui que eu fiz para poder ficar bonitinho. Aqui, ó. Ficar separado. Então vamos lá. Vou pegar um aqui meu, que esse aqui eu já tinha feito. Eu vou colar aqui e explicar. Vou colocar aqui, ó. Qual o tipo do produto da venda? Tipo do produto recebendo a variável que a gente colocou. Digite o valor do... Write alien aqui, viu? Digite o valor do produto. O valor do produto a gente tem aqui em cima. A quantidade a gente colocou... A gente não colocou a quantidade. Tá vendo como é que é interessante? A gente tem que colocar a quantidade. Sem erro. Tá vendo? Todo mundo erra. Quantidade. Bacana. Então a gente está pegando aqui o tipo do produto, o valor do produto e a quantidade. Correto? Vamos aqui fazer então o programa. Eu agora vou apagar isso aqui tudo. Não quero reaproveitar nada não, tô bravo. Não, vou aproveitar sim. Isso de baixo. Vamos lá. If. If o quê? If o tipo do produto for igual a 1, certo? Então, então, begin. Expliquei para vocês o que funciona. Quando vai colocar mais de uma instrução, coloca o begin. Vamos copiar aqui o write alien do cara. Não, deixar de preguiça, vamos escrever write alien. O produto escolhido é um eletrodoméstico. Vou fechar aqui só para avisar o cara. E aí a gente vai fazer o seguinte, o valor do produto desconto, a gente vai calcular o valor do produto desconto. O valor do produto com desconto, o que ele é? Ele é o valor do produto. Ele é o valor do produto multiplicado por 0,2. Vocês lembram 0,2? 20, né? Que é o 20%. 20 dividido por 100 dá 0,2. Que é o caso, se ele for eletrodoméstico, ele vai ter 20% de desconto. Bacana? E else, né? If, que é uma outra condição. Se não, se, estrutura de condições. Vocês devem ter chegado nesse ponto para chegar até esse exercício, vocês já devem ter aprendido isso em sala de aula, né? Mas vamos lá, a gente pode abordar mais na frente, em algum módulo, algum curso, talvez, que eu possa fazer. Mas vamos lá. Then por quê? Então, vamos colocar nosso begin. Deixar alinhadinho aqui para não ficar feio. Begin, end. Esse end fecha aqui já para você não esquecer. Vamos copiar o write alien aqui e o código embaixo aqui. Esqueci de copiar o negócio. Para o escolhido é um móvel. E ele vai ser 12%. Salvar aqui. Então vamos calcular agora aqui o total do desconto, que é o que pede enunciado, né? Total desconto. Para igualar no Pascal é assim, é dessa forma. Se colocar desse jeito, ele vai dar problema. Nunca esqueça. Valor produto, né? Menos o valor do produto desconto. Se você quer saber o total do desconto, você vai fazer isso aqui. Simples, mole demais. Que você pega o valor do produto e diminui pelo valor com desconto. Você vai descobrir o que descontou aí. Coloquei total desconto lá em cima, né? Coloquei. E o total, a gente deve ter colocado lá em cima, total. O total, ele vai ser a quantidade vezes o valor produto. Vamos colocar agora para imprimir na tela, para a gente testar nosso programa e ir para casa feliz. Vamos lá. Valor total da compra. O valor total da compra, ele é o total. Nunca esqueça isso. O professor tira ponto disso na prova, viu? Vamos lá, vamos colocar o valor do desconto unitário, que ele está pedindo lá em cima. O desconto unitário é o valor produto desconto.
Isso, valor produto de desconto, isso. O desconto unitário que ele pediu, né? Bacana, é isso mesmo. E quanto o cliente deverá pagar, né? Que é o total do desconto. Total ser pago é o total desconto. O read key aqui para terminar, o end para acabar. E vamos, sem muita firula, vamos botar para rodar. De primeira. Executar aqui e olha só. Falei que ficou bonitinho, ó. Eletrodomésticos e móveis. Vamos calcular eletrodoméstico. O eletrodoméstico ele ganha 20% de desconto. O valor do produto, vamos colocar 100 para ficar fácil da gente calcular. R$100 o valor do produto. A quantidade, 1. Então o valor é um eletrodoméstico, o valor da compra é 100, o valor do desconto unitário é R$20 e o total você paga é R$80. Então vamos executar de novo e vamos colocar que ele é um eletrodoméstico. A gente está comprando um negócio de R$1.000 e a gente está comprando 100 unidades deles. Então a gente está comprando, o valor total da compra é de 100 mil, o valor do desconto é de R$200. 100 mil não, galera, é 100 mil. O valor do desconto é R$200 e a gente vai pagar 800. Jesus, tem uma coisa errada nisso. 100 mil aqui, deixa eu ver 100 mil. Fala galera, voltei aqui com a resolução, é isso mesmo, ó. Eu pensei aqui melhorzinho, é verdade, a gente tinha que colocar uma variável aqui do total a ser pago, porque eu estava colocando outra coisa, nada a ver. E me confundi com o valor de desconto unitário com total. Então para não ter confusão, eu coloquei aqui, ó, o valor do desconto unitário, né? O valor produto desconto, o total desconto e o total ser pago. Total desconto ele é o valor do produto do desconto vezes a quantidade. Então o que é? Ele pegou o valor já com desconto, multiplicou pela quantidade e pegou o total descontado. E o total a ser pago, na verdade, ele tem que ser o total menos o total com desconto. Entendeu a sacada? Nossa, cara, não acredito que eu dei vacilo com isso. E não testei aqui ainda, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Execute, pega a telinha aqui, corte do produto da venda. Aqui. Valor do produto, 100, quantidade de 100. Então, eletrodoméstico, R$10.000 o valor da compra, o desconto unitário é de 20. O desconto é de R$20 em cada um, né? Que é R$100 cada um, é R$20 de desconto cada um deles. E o desconto total é de R$2.000. O que ele vai pagar? R$8.000. Então, matou o programa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido direitinho aí. Deu um probleminha aqui no final, mas não tem problema não. A gente erra mesmo, é isso mesmo. Qualquer coisa, só mandar um e-mail aí e tal, de novo, que eu mando essas... que eu consigo ajudar vocês aí no decorrer do que vocês tiverem dúvidas aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí. E até mais. Dá um like aí no nosso canal aí. Se inscreve no canal, dá um like aí no videozinho se você gostou. E até a próxima.